Olá a todos, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa, fundador e presidente do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, IMTTRB, e sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal. No vídeo de hoje, abordaremos um tema que tem gerado intensos debates na sociedade brasileira, o chamado Projeto de Lei da Misoginia. Seus defensores afirmam que a proposta busca combater discursos de ódio, discriminação e violência contra as mulheres. Seus críticos, por outro lado, alertam para o risco de ampliação excessiva do poder estatal, para a restrição da liberdade de expressão e para a criminalização de opiniões, convicções e posicionamentos que divergem das narrativas culturais dominantes. Mas existe uma questão ainda mais fundamental, que raramente é discutida. Como esse projeto deve ser avaliado à luz da lei de Deus? Qual é o padrão objetivo de justiça pelo qual uma sociedade deve julgar suas leis? Devemos considerar justo tudo aquilo que é aprovado pelo Estado ou existe uma norma superior à legislação humana? Como cristãos reformados teonomistas, afirmamos que a verdadeira justiça não é definida por maiorias políticas, por tendências culturais ou por ideologias do momento. A justiça é definida pela lei de Deus revelada em sua palavra, conforme é dito em Deuteronômio 16:20. A justiça seguirá somente a justiça. Nenhuma lei humana ou fora da revelação bíblica tem peso normativo. Uma lei só é legítima se for revelada na palavra de Deus, pois somente Deus define a verdade. Deuteronômio 32:4, Êxodo 3:14. E, por consequência lógica, somente Deus define a justiça, uma vez que a justiça é o padrão da verdade em seu conjunto de proposições acerca do que é certo e errado. Bom, diante disso, analisaremos neste vídeo alguns aspectos centrais do PL da misoginia, examinando seus pressupostos, suas implicações e suas consequências à luz das Escrituras. Nosso objetivo não é seguir paixões partidárias, nem alimentar polêmicas vazias, mas avaliar essa questão a partir de um fundamento verdadeiramente cristão, buscando discernir se estamos diante de uma aplicação legítima da justiça ou de mais um exemplo de legislação construída sobre pressupostos contrários à ordem estabelecida por Deus e fundamentada na lei bíblica. Portanto, acompanhe-nos até o final e vamos examinar essa importante questão à luz da palavra de Deus. Primeiro ponto da nossa abordagem: quem tem autoridade para definir crimes? Antes mesmo de discutirmos os detalhes do chamado PL da misoginia, precisamos responder a uma questão mais fundamental: quem possui autoridade para definir o que é crime? Esta é a pergunta que determina toda a discussão. Afinal, a maneira como uma sociedade responde a essa questão moldará, inevitavelmente, sua concepção de justiça, punição e ordem social. A cosmovisão secular moderna parte do pressuposto de que o Estado é a fonte da legislação. Segundo essa perspectiva, algo se torna crime porque autoridades políticas decidiram classificá-lo dessa forma. O certo e o errado passam a depender da vontade de pretensos legisladores, tribunais, burocratas e maiorias políticas. Em outras palavras, a lei não é descoberta, ela é criada, não é recebida de uma autoridade superior, é produzida por homens. As escrituras, porém, apresentam uma visão radicalmente diferente.
Deus é o legislador supremo e único do universo. A lei não procede do Estado, do parlamento, dos tribunais ou da sociedade. Ela procede do próprio Deus. Por isso, Isaías declara: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Isaías 33, 22. O livro de Deuteronômio afirma claramente que somente a lei de Deus, revelada mediante a aliança, é a justiça. A justiça seguirás, somente a justiça. Deuteronômio 16, 20. Em Tiago 4,12, a Bíblia diz que Deus é o único legislador. A autoridade para definir o bem e o mal pertence exclusivamente ao Criador. Foi precisamente a rejeição desse princípio que marcou a primeira rebelião da história. No Éden, Satanás ofereceu ao homem a possibilidade de autonomia moral, a pretensão de determinar por si mesmo o que seria bem e mal. Desde então, toda a ordem social construída sobre a autonomia humana repete, em maior ou menor grau, o mesmo pecado original: a idolatria através da tentativa de usurpar uma prerrogativa que pertence somente a Deus. Diante disso, o problema central do PL da misoginia não está simplesmente em suas definições, em suas penalidades ou em seus mecanismos de aplicação. O problema mais profundo está em sua própria fonte de autoridade. Por qual padrão esse projeto determina o que constitui um crime? Pela lei de Deus ou pela vontade de autoridades políticas, como pretensos legisladores? Pelas escrituras ou pelas tendências ideológicas predominantes em determinada época? A lei de Deus já condena toda forma de agressão injusta contra mulheres, assim como condena agressões contra homens, crianças e idosos. A Bíblia exige proteção da vida, da integridade física, da propriedade, da reputação do próximo. Entretanto, quando o Estado passa a criar novas categorias criminais não reveladas por Deus, ele deixa de reconhecer a autoridade divina e passa a agir como fonte autônoma de legislação. Esse é o ponto crucial que deve orientar toda a análise que faremos neste vídeo. A questão não é se a misoginia é moralmente errada. Certamente, o ódio injusto contra qualquer pessoa é pecado diante de Deus. A verdadeira questão é outra. Deus autorizou governantes civis a criarem novos crimes segundo seus próprios critérios ou limitou sua jurisdição à aplicação da justiça conforme sua lei revelada? A resposta a essa pergunta definirá se estamos diante de justiça ou de mais uma expressão da autonomia legislativa do homem rebelde. Segundo ponto, a lei de Deus já protege as mulheres. Um dos argumentos mais frequentemente utilizados pelos defensores do PL da misoginia é que novas categorias penais seriam necessárias para proteger as mulheres. Contudo, essa argumentação parte de um pressuposto equivocado: a ideia de que a lei de Deus seria insuficiente para tratar adequadamente das injustiças cometidas contra elas. As Escrituras apresentam uma realidade completamente diferente. A doutrina da suficiência das Escrituras, ensinada em 2 Timóteo 3, 16 a 17, implica necessariamente a suficiência da lei de Deus. A Bíblia afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e suficiente para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, de modo que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se a Escritura
é suficiente para instruir o crente em toda justiça e, portanto, em toda boa obra, então ela também contém um padrão de justiça completo e suficiente para governar toda a vida humana. Uma vez que a Escritura inclui a totalidade da lei de Deus, a lei de Deus não é e nem pode ser considerada insuficiente ou inadequada para orientar a conduta individual e social. Negar a suficiência da lei bíblica para questões éticas é, em última instância, negar a suficiência da própria Escritura, o que é um ataque à autoridade da palavra de Deus e afronta ao próprio Deus. Portanto, se Deus revela ao homem a totalidade da justiça definida por ele através da sua palavra, segue-se que os mandamentos e princípios da sua lei permanecem a fonte normativa suficiente e única de justiça, o que implica que a ordem social deve aplicá-los fielmente em toda a sua estrutura, incluindo na esfera civil e política. Além disso, desde o princípio, a mulher é retratada como portadora da imagem de Deus, tanto quanto o homem. Gênesis 1, 26 a 27. 5, 1 a 2. 9, 6. Tiago 3, 9. Sua dignidade não deriva de políticas públicas, de convenções internacionais ou de decretos estatais, mas do próprio ato criador de Deus. Atacar injustamente uma mulher é atacar uma portadora da imagem divina. A lei de Deus condena o homicídio. Êxodo 20, 13. Deuteronômio 5, 17. Gênesis 9, 6. A agressão física injusta. Êxodo 21, 18 a 27. O sequestro. Êxodo 21, 16. Deuteronômio 24, 7. O estupro. Deuteronômio 22, 25 a 27. O falso testemunho. Êxodo 20, 16. Deuteronômio 5, 20. 19, 15 a 21. A opressão dos vulneráveis. Êxodo 22, 22 a 24. Deuteronômio 24, 17 a 18. Isaías 1, 17. Jeremias 22, 3. A exploração econômica. Levítico 19, 13. Deuteronômio 24, 14 a 15. Tiago 5, 4. O abuso de autoridade. Êxodo 23, 6 a 8. Levítico 19, 15. Deuteronômio 16, 18 a 20. E toda forma de violência fora dos termos da lei de Deus contra o próximo. Miqueias 6, 8. Zacarias 7, 9 a 10. As Escrituras demonstram repetidamente a preocupação de Deus com a proteção de mulheres que se encontravam em situações vulneráveis. Viúvas deveriam ser protegidas da opressão. Êxodo 22, 22 a 24. Deuteronômio 10, 18. 24, 17. 27, 19. Salmo 68, 5. Isaías 1, 17. Jeremias 7, 6. Malaquias 3, 5. Sua causa deveria ser julgada com justiça. Isaías 1, 23. Jeremias 22, 3. Aqueles que as explorassem eram alvo direto da ira divina. Êxodo 22, 23 a 24. Isaías 10, 1 a 2. Ezequiel 22, 7. Malaquias 3, 5. Além disso, a lei de Deus não estabelece uma justiça baseada em grupos, identidades ou categorias sociológicas. Ela estabelece uma justiça baseada em atos concretos. O julgamento bíblico não pergunta se a vítima pertence a determinado grupo social. Pergunta se houve transgressão da lei de Deus. O magistrado ou autoridade civil deve julgar sem parcialidade, sem favorecer ricos ou pobres, poderosos ou fracos, homens ou mulheres. Êxodo 23, 2 a 3. Levítico 19, 15. Deuteronômio 1, 16 a 17.
16, 18 a 20. 2 Crônicas 19, 6 a 7. Provérbios 24, 23. Tiago 2, 1 a 9. Esse princípio é extremamente importante, porque impede que a justiça seja transformada em instrumento de favoritismo político. A Bíblia não estabelece penas diferentes para crimes idênticos com base no sexo da vítima ou do agressor. O padrão divino é a imparcialidade. A mesma lei que protege uma mulher protege também um homem, uma criança, um idoso ou qualquer outro portador da imagem de Deus. Levítico 24, 22. Números 15, 15 a 16. Deuteronômio 10, 17. Atos 10, 34. Romanos 2, 11. Efésios 6, 9. O problema surge quando o Estado abandona esse princípio de justiça imparcial e passa a criar categorias jurídicas fundamentadas não na lei de Deus, mas em teorias sociológicas, movimentos ideológicos ou agendas culturais específicas. Nesse momento, a justiça deixa de ser definida pela revelação divina e passa a ser moldada pelas prioridades políticas de cada geração. A questão central, portanto, não é se mulheres devem ser protegidas. A própria lei de Deus já exige essa proteção. A questão é se governantes possuem autoridade para criar novos crimes e novas categorias penais além daquelas que Deus revelou. Quando a autoridade humana ultrapassa os limites estabelecidos pelo legislador supremo e único, ela deixa de administrar justiça segundo a palavra de Deus e passa a afirmar a autonomia do homem como fonte da lei. Por isso, o cristão não deve aceitar a falsa alternativa apresentada frequentemente no debate público. Ou apoiamos esse tipo de projeto ou somos indiferentes à proteção das mulheres. A lei de Deus rejeita completamente essa dicotomia. Ela oferece proteção real, objetiva e universal contra toda forma de violência e opressão, ao mesmo tempo em que preserva a imparcialidade da justiça e a supremacia exclusiva da autoridade legislativa de Deus. Terceiro ponto. O perigo de criminalizar conceitos subjetivos. Uma das características mais preocupantes de muitos projetos de lei contemporâneos, fundamentados no humanismo, é a tendência de substituir crimes objetivamente definidos por conceitos cada vez mais amplos, vagos e subjetivos. Em vez de concentrar-se em atos concretos como homicídio, roubo, agressão, estupro, fraude ou falso testemunho, o Estado moderno passa a voltar sua atenção para sentimentos, percepções, intenções presumidas, opiniões e categorias ideológicas cuja definição permanece em constante transformação. Esse fenômeno representa uma ruptura significativa com o padrão jurídico estabelecido por Deus nas Escrituras. A lei de Deus é marcada pela objetividade. Ela define com clareza o que constitui transgressão, quais evidências são necessárias para a condenação e quais sanções devem ser aplicadas. Deuteronômio 17, 6, 19, 15. Números 35, 30. Êxodo 21 a 22. O Estado bíblico não recebe autorização para punir indivíduos com base em percepções subjetivas ou interpretações ideológicas. Seu dever é julgar fatos, provas e atos concretos
à luz da lei revelada de Deus. Êxodo 18, 21 a 22. Levítico 19, 15. Números 35, 30 a 31. Deuteronômio 1, 16 a 17. 16, 18 a 20. 2 Crônicas 19, 6 a 7. Além disso, a Bíblia distingue claramente entre pecado e crime civil. Todo crime é pecado, mas nem todo pecado é crime civil. A cobiça é pecado. Êxodo 20, 17. O orgulho é pecado. Provérbios 16, 18. A inveja é pecado. Gálatas 5, 21. O ódio injusto é pecado. 1 João 3, 15. A malícia é pecado. Efésios 4, 31. Mas Deus não entregou ao poder civil autoridade para investigar corações e punir judicialmente todos os pecados internos dos homens. O coração pertence ao tribunal de Deus, não ao tribunal do Estado. 1 Samuel 16, 7. Jeremias 17, 10. Romanos 2, 16. Hebreus 4, 13. Somente Deus possui conhecimento infalível das intenções humanas. 1 Reis 8, 39. Salmo 44, 21. Provérbios 21, 2. Jeremias 17, 10. Quando governantes civis tentam transformar estados mentais, motivações presumidas ou categorias psicológicas em objetos de punição criminal, acabam reivindicando uma prerrogativa que pertence exclusivamente ao Senhor. O resultado inevitável é a expansão arbitrária do poder estatal. Esse problema se torna ainda mais grave quando conceitos amplos e fluidos passam a ocupar o centro da legislação. Quem define exatamente o significado desses termos? Qual é a sua delimitação objetiva? Como impedir que sua interpretação seja ampliada progressivamente ao longo do tempo? A história demonstra que categorias jurídicas vagas frequentemente se tornam instrumentos para perseguir dissidentes, silenciar críticas e restringir a liberdade de expressão. A lei de Deus protege a reputação das pessoas por meio da proibição do falso testemunho. Êxodo 20, 16. Deuteronômio 19, 15 a 21. Protege a integridade física por meio das sanções contra a violência. Êxodo 21, 18 a 27. Protege a vida por meio das leis contra o homicídio. Gênesis 9, 6. Êxodo 20, 13. E protege a propriedade por meio das leis contra o furto e a fraude. Êxodo 20, 15. 22, 1 a 15. Bem, em todos esses casos, a transgressão é identificável, demonstrável e julgável segundo padrões objetivos. Quando uma sociedade abandona esse modelo e passa a legislar sobre conceitos progressivamente subjetivos, o centro da autoridade jurídica deixa de ser a lei de Deus e passa a ser a interpretação dos agentes estatais. O que ontem era considerado uma opinião legítima pode amanhã ser classificado como discurso ilícito. O que hoje é permitido pode tornar-se proibido conforme mudam os ventos políticos, culturais ou ideológicos. E é exatamente por isso que o padrão jurídico bíblico insiste na objetividade da justiça. Deus não entregou aos magistrados a tarefa de remodelar consciências, regular pensamentos ou punir sentimentos. Sua função é muito mais limitada: proteger a sociedade contra transgressões concretas da lei de Deus e aplicar justiça, segundo os padrões que o próprio Senhor revelou. Romanos 13, 1 a 4. Compreendido à luz de Deuteronômio 17, 18 a 20. E Salmo
2, 10 a 12. A verdadeira questão, portanto, não é apenas se determinada conduta é moralmente errada. A questão é se Deus autorizou o poder civil a puni-la judicialmente. Sempre que essa distinção é abandonada, abre-se caminho para a expansão ilimitada e ilegítima do poder do Estado e para a substituição da justiça bíblica por um sistema jurídico baseado na autonomia legislativa do homem. Quarto ponto da nossa abordagem neste vídeo: a lei do Estado em conflito com a verdade revelada. Uma das consequências mais sérias da expansão contínua das categorias jurídicas criadas pelo Estado é que a legislação positiva dos homens, inevitavelmente, está em conflito com a lei de Deus. Isso não ocorre por acaso. É uma consequência lógica de qualquer sistema jurídico fundamentado na autonomia humana. Quando os homens assumem para si a prerrogativa de definir o bem e o mal, a verdade e o erro, o justo e o injusto, eles inevitavelmente passam a competir com a autoridade do próprio Deus. As Escrituras ensinam que somente Deus possui autoridade para definir a realidade moral. Gênesis 2, 16 a 17. Deuteronômio 4, 2. 12, 32. 16, 20. Isaías 8, 20. Tiago 4, 12. O homem não recebeu o direito de criar padrões éticos independentes da revelação divina. Pelo contrário, governantes, magistrados e nações são chamados a submeter-se ao governo de Cristo e à lei de Deus. Salmo 2, 10 a 12. Isaías 33, 22. Mateus 28, 18 a 20. Efésios 1, 20 a 22. Colossenses 2, 10. O problema é que os debates contemporâneos não giram mais em torno de agressões objetivas ou crimes definidos pela lei de Deus. Eles giram em torno de narrativas culturais, teorias sociais e pressupostos ideológicos que frequentemente entram em choque com fundamentos explícitos das Escrituras. Quando isso acontece, surge uma pergunta inevitável: qual autoridade terá a palavra final? A palavra de Deus ou as categorias jurídicas produzidas pelo Estado? A Bíblia ensina diferenças reais entre homem e mulher dentro da ordem criada por Deus. Gênesis 1, 27, 2, 18 a 24, 1 Coríntios 11, 3, Efésios 5, 22 a 33, 1 Timóteo 2, 12 a 13. Ela atribui funções distintas aos sexos em diversas esferas da vida. 1 Coríntios 11, 8 a 9, Efésios 5, 23 a 24, Colossenses 3, 18 a 19, Tito 2, 3 a 5, 1 Pedro 3, 1 a 7. Ela também condena o ódio injusto, a crueldade, a violência perversa e a opressão contra as mulheres. Êxodo 22, 22 a 24. Deuteronômio 27 a 19. Isaías 1, 17. Malaquias 3, 5. Mas não elimina as distinções criacionais estabelecidas pelo próprio Deus. Quando categorias jurídicas passam a ser definidas por pressupostos ideológicos ou incompatíveis com a cosmovisão bíblica, o risco surge imediatamente. Afirmações que durante séculos foram consideradas simples expressões da fé cristã tendem a ser tratadas como discursos ofensivos ou incompatíveis com os novos padrões estabelecidos pelo Estado. A questão deixa de ser a proteção contra crimes reais e passa a envolver o controle da linguagem, das convicções e das crenças. A história bíblica mostra repetidamente o conflito entre a autoridade de Deus e os decretos dos governantes humanos. As parteiras hebreias recusaram-se
a obedecer à ordem de Faraó para matar os meninos israelitas. Êxodo 1, 15 a 21. Daniel continuou orando apesar da proibição oficial do império. Daniel 6, 7 a 10. Os 3 jovens hebreus recusaram-se a prestar culto à imagem erguida por Nabucodonosor. Daniel 3, 16 a 18. Os apóstolos declararam diante das autoridades de Jerusalém: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. O princípio permanece o mesmo. Sempre que uma instituição humana ou aspecto da ordem social contradiz a palavra de Deus, o dever do cristão é permanecer fiel ao Senhor. Nenhum parlamento possui autoridade para redefinir aquilo que Deus chamou de verdade. Nenhum tribunal possui autoridade para revogar aquilo que Deus ordenou. Nenhuma maioria política possui autoridade para transformar erro em verdade, ou verdade em erro. Isaías 5:20. Romanos 3:4. Isso não significa que os cristãos devam defender insultos, agressões verbais ou comportamentos pecaminosos. A própria lei de Deus condena a maledicência, a calúnia, a mentira e o falso testemunho. Êxodo 20:16, Provérbios 10:18, Efésios 4:25 a 31, Colossenses 3:8 a 9. O ponto é outro. A proteção contra tais pecados já existe na revelação divina. O perigo surge quando o Estado reivindica para si o poder de determinar quais crenças, opiniões ou declarações são aceitáveis segundo critérios estranhos à palavra de Deus. Por isso, o debate sobre o PL da misoginia não deve ser reduzido a uma simples discussão sobre políticas públicas. Em sua raiz, ele envolve uma questão muito mais profunda. Quem possui autoridade para governar a consciência dos homens? As Escrituras respondem de maneira inequívoca. A consciência deve estar cativa à palavra de Deus. Salmo 119, 105. Isaías 8:20. João 17, 17. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Quando o Estado tenta ocupar esse lugar, ele ultrapassa os limites de sua jurisdição e entra em conflito direto com a soberania do legislador supremo. Quinto ponto: a equiparação da misoginia ao racismo e a criminalização de verdades bíblicas. Bom, outro aspecto extremamente preocupante do PL da misoginia é sua tentativa de equiparar a chamada misoginia ao crime de racismo. À primeira vista, essa equiparação pode parecer razoável para muitos ouvintes. Afinal, que o racismo é condenado, por que a misoginia não deveria receber tratamento semelhante ou igual? Contudo, uma análise mais cuidadosa revela que estamos diante de uma comparação profundamente problemática, construída sobre categorias radicalmente diferentes. O racismo, como desprezo, insulto, hostilidade ou tratamento injusto de pessoas em razão de sua origem étnica ou racial, encontra clara condenação na palavra de Deus. Todos os homens descendem de um mesmo tronco humano criado por Deus. Gênesis 1, 26 a 27, 5, 1 a 2, 9, 6, Atos 17, 26. Todos são igualmente portadores da imagem divina. Tiago 3, 9. Gênesis 1, 26. A parcialidade baseada em características externas é explicitamente condenada pelas Escrituras. Levítico 19:15.
Deuteronômio 1, 17. 10, 17. Provérbios 24, 23. Atos 10, 34 a 35. Romanos 2, 11. Tiago 2, 1 a 9. Além disso, insultar alguém em razão de sua origem racial constitui uma violação direta do nono mandamento e protege a reputação do próximo contra acusações falsas, difamações e desprezo injusto. Êxodo 20, 16. Deuteronômio 5, 20. Provérbios 10, 18. 12, 22. Efésios 4, 25. Também envolve uma violação do terceiro mandamento, uma vez que o ser humano carrega a imagem do próprio Deus, de modo que desprezar injustamente essa imagem é, em última análise, desprezar aquele que a imprimiu. Gênesis 9, 6. Tiago 3, 9 a 10. Mas quando chegamos à categoria da chamada misoginia do projeto de lei que esteve em discussão nos últimos tempos no Brasil, surge imediatamente um problema de definição. O que exatamente constitui discriminação contra mulheres? Qual é o critério objetivo? Onde estão os limites claramente definidos? Quem estabelece essa definição? Se alguém agride injustamente uma mulher, a lei de Deus já condena essa agressão. Êxodo 20, 13, 21, 18 a 27. Se alguém estupra uma mulher, a lei de Deus já condena esse crime. Êxodo 20, 14. Deuteronômio 22, 25 a 27. Se alguém calunia uma mulher, a lei de Deus já condena essa conduta. Êxodo 20, 16. Deuteronômio 19, 15 a 21. Se alguém oprime injustamente uma viúva, a lei de Deus já prevê juízo contra tal perversidade. Êxodo 22, 22 a 24. Isaías 1, 17. Malaquias 3, 5. Entretanto, o problema surge quando a definição de misoginia deixa de se referir a atos objetivos e passa a abranger discordâncias de natureza moral, doutrinária, social ou política. Nesse ponto, a categoria torna-se extremamente maleável e sujeita à expansão contínua. Por exemplo, afirmar que o ofício pastoral foi reservado por Deus somente aos homens seria misoginia? As Escrituras estabelecem qualificações masculinas para o presbiterato e para o episcopado. 1 Timóteo 2,12, 3, 1 a 7, Tito 1, 5 a 9. Defender essa posição histórica do cristianismo e fundamentada na palavra de Deus seria considerado ódio contra as mulheres? Afirmar que Deus instituiu uma ordem familiar na qual o marido exerce liderança pactual no lar seria misoginia? Seria misoginia? As Escrituras ensinam essa estrutura de maneira explícita. Efésios 5, 22 a 33. Colossenses 3, 18 a 19. 1 Pedro 3, 1 a 7. A simples proclamação desses textos passaria a ser interpretada como discurso de ódio contra mulheres? Afirmar que somente homens podem ocupar posições de autoridade na esfera civil ou política, porque a lei de Deus assim define, seria misoginia? As Escrituras declaram que o exercício da autoridade governamental civil foi confiado e dado por Deus aos homens. Êxodo 18, 21 a 22. Números 11, 16 a 17. Deuteronômio 1, 13 a 16. 18, 21 a 22. 19, 12. 21, 1 a 9. 17, 14 a 20. A afirmação da verdade
que a prerrogativa de assumir e exercer a autoridade na esfera civil. A afirmação de que a prerrogativa de assumir e exercer a autoridade na esfera civil só pertence aos homens se tornaria crime de ódio contra a mulher? Afirmar que homens e mulheres possuem funções distintas na ordem criada por Deus seria misoginia? As Escrituras apresentam diferenças funcionais e vocacionais entre os sexos desde a criação. Gênesis 2, 18 a 24. 1 Coríntios 11, 3. 11, 8 a 9. Efésios 5, 23. A liderança masculina é apresentada como padrão da criação. Gênesis 2, 18 a 24. 1 Coríntios 11, 3. 1 Timóteo 2, 12 a 13. Tornar tais afirmações passíveis de sanção estatal significaria colocar a própria revelação bíblica sob julgamento humano, o que é idolatria. Blasfêmia, portanto, uma forma de rebelião contra o próprio Deus, porque transfere a autoridade suprema de Deus para o homem. Deus é o legislador único e juiz supremo, e a sua palavra, que inclui a totalidade da sua lei, é a verdade, o padrão pelo qual todas as coisas devem ser avaliadas. Deuteronômio 4, 2, 16, 20. Salmo 119, 89, 160. Isaías 8, 20. João 17, 17. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Quando alguém se coloca acima da revelação bíblica para decidir quais partes aceitará, rejeitará ou corrigirá, essa pessoa assume para si uma prerrogativa que pertence somente a Deus. Se a razão humana, consenso político ou decreto estatal é elevado ao posto de árbitro final da verdade ou da justiça, ele passa a ocupar funcionalmente o lugar de Deus. O homem deixa de pensar os pensamentos de Deus após ele e passa a reivindicar para si o direito de determinar o que é verdadeiro, bom e justo. Quando conceitos vagos são incorporados à legislação civil, o Estado passa gradualmente a assumir a prerrogativa de decidir quais doutrinas bíblicas podem ser ensinadas, quais textos podem ser pregados e quais verdades podem ser publicamente afirmadas. Em vez de proteger pessoas contra crimes objetivos, a legislação passa a proteger determinadas narrativas ideológicas contra questionamentos. O Estado passa a atuar como árbitro da verdade e da justiça, determinando quais interpretações da realidade são permitidas e quais devem ser silenciadas. Essa postura representa uma inversão completa da ordem estabelecida por Deus. Não compete ao magistrado civil decidir quais doutrinas bíblicas são aceitáveis. Não compete ao Estado definir os limites da verdade revelada. Não compete ao poder político autorizar ou proibir aquilo que Deus ordenou que fosse ensinado. A preocupação, portanto, não está apenas no conteúdo imediato do projeto, mas no precedente que ele estabelece. Se o Estado pode criminalizar como misoginia afirmações fundamentadas na própria palavra de Deus, então ele está reivindicando para si uma autoridade que pertence exclusivamente ao legislador supremo. Nesse cenário, o conflito passa a ser entre a lei bíblica e a lei humanista estatal. O conflito passa a ser entre a autoridade de Deus e a pretensão do Estado de determinar quais aspectos da revelação divina podem ou não ser confessados publicamente. E quando uma autoridade humana reivindica o direito de censurar aquilo que Deus definiu e revelou,
ela não está promovendo a justiça, está reivindicando uma soberania que jamais lhe foi concedida. Bom, sexto ponto da nossa abordagem neste vídeo: as raízes humanistas do PL da misoginia. Ao analisarmos o PL da misoginia, é importante compreender que nenhuma legislação surge no vácuo. Toda lei reflete uma cosmovisão. Toda proposta jurídica pressupõe uma determinada concepção de homem, de justiça, de autoridade, de moralidade e de sociedade. Por trás de cada projeto político existe uma filosofia. Por trás de cada filosofia existe um fundamento religioso. A questão, portanto, não é se determinada legislação possui uma base religiosa, mas qual religião ou cosmovisão a sustenta. As escrituras apresentam uma antítese fundamental entre duas formas de pensamento: a cosmovisão centrada em Deus e a cosmovisão centrada no homem. Desde a queda, a humanidade tem procurado construir sistemas éticos, jurídicos e políticos independentes da revelação divina. Gênesis 3, 1 a 6, Salmo 2, 1 a 3, Romanos 1, 18 a 25. O homem caído deseja ser seu próprio legislador, seu próprio juiz e seu próprio padrão de verdade. É justamente desse impulso autonomista que nasce o humanismo moderno. O humanismo não é meramente uma filosofia acadêmica. O humanismo consiste na oposição ao cristianismo, que é a cosmovisão bíblica. O humanismo trata-se da tentativa de organizar a vida em qualquer aspecto a partir do homem em vez de Deus. A autoridade suprema deixa de ser a palavra de Deus e passa a ser a razão humana, a vontade popular, o consenso social ou as teorias produzidas por intelectuais e movimentos políticos. Provérbios 14, 12. Jeremias 17, 9. Colossenses 2, 8. Ao longo dos séculos e dos milênios, esse humanismo assumiu diversas formas. Uma de suas expressões mais influentes foi o socialismo e, posteriormente, o comunismo. Embora existam diferenças entre essas correntes, ambas compartilham um elemento comum: a rejeição da autoridade suprema da lei de Deus como fundamento da ordem social. Em seu lugar, colocam a ação revolucionária do homem e do Estado como instrumentos de transformação da sociedade. Dentro desse escopo ideológico, surgiram diversos movimentos que passaram a interpretar a história como uma luta permanente entre grupos considerados opressores e grupos considerados oprimidos. A análise deixa de ser fundamentada na queda universal da humanidade em Adão e passa a ser construída sobre conflitos entre classes, sexos, raças ou identidades sociais. O pecado deixa de ser o problema central. O problema passa a ser uma suposta estrutura social de opressão. Foi nesse ambiente intelectual anticristão que se desenvolveram muitas correntes feministas modernas. Evidentemente, nem todo feminismo é idêntico, e existem diferenças significativas entre suas diversas vertentes. Contudo, as correntes feministas mais influentes na política contemporânea frequentemente reinterpretam as relações entre homens e mulheres por meio da categoria conflito, poder e opressão, em contraste com a visão bíblica de complementaridade, cooperação e ordem pactual. Gênesis 1, 27 a 28, 2, 18 a 24, Efésios 5, 22 a 33. Sob essa perspectiva, distinções estabelecidas pelo próprio Deus passam a ser vistas não como aspectos da criação,
mas como formas de dominação que precisam ser desconstruídas. Consequentemente, afirmações fundamentadas nas Escrituras podem ser reinterpretadas como manifestações de discriminação. O problema deixa de ser a violação da lei de Deus e passa a ser a discordância em relação às premissas ideológicas dominantes. Nesse contexto, não causa surpresa que projetos como o PL da misoginia sejam frequentemente associados a correntes políticas influenciadas por concepções socialistas, progressistas ou feministas. O debate deixa de girar em torno da pergunta o que Deus ordenou e passa a girar em torno da pergunta quais grupos devem receber proteção jurídica especial segundo determinada teoria social. O fato de o projeto ter sido apresentado por uma parlamentar vinculada ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, frequentemente um indicativo das raízes ideológicas que influenciam a proposta. A questão principal, entretanto, não deve ser reduzida a partidos ou nomes específicos. O problema mais profundo é a cosmovisão que orienta esse tipo de iniciativa legislativa. Do ponto de vista reformado e reconstrucionista cristão, a verdadeira batalha nunca é meramente política. Ela é fundamentalmente religiosa e cosmovisional. O conflito central não ocorre entre esquerda e direita, entre partidos ou entre grupos sociais. O conflito central ocorre entre a autoridade de Deus e a autonomia do homem, entre a lei de Deus e os sistemas éticos produzidos pela mente humana, entre a revelação divina e as ideologias, que são ídolos ou imagens de escultura feitas pelo homem, proibidas no segundo mandamento. Êxodo 24 a 5, Deuteronômio 5, 8 a 9. Uma vez que constituem sistemas de pensamento concorrentes com a autoridade da palavra de Deus, pois são cosmovisões construídas sobre pressupostos contrários às Escrituras. 2 Coríntios 10, 4 a 5, Colossenses 2, 8. Salmo 119, 128. Por isso, a questão decisiva para o cristão não é quem propõe determinada lei, mas se essa proposta encontra fundamento na palavra de Deus. Se sua origem está em pressupostos humanistas, feministas, socialistas ou em qualquer outra filosofia construída independentemente da revelação divina, então ela já parte de um fundamento incompatível com a cosmovisão bíblica, ou sistema concorrente com a autoridade da palavra de Deus. E quando o fundamento está corrompido, toda a estrutura construída sobre ele inevitavelmente refletirá essa mesma corrupção. Salmo 11, 3. Mateus 7, 24 a 27. Bom, então, para concluirmos, ao longo deste vídeo, procuramos demonstrar que o verdadeiro problema do chamado PL da misoginia não está simplesmente apenas em suas intenções declaradas, mas nos pressupostos que o sustentam. A questão fundamental não é se mulheres devem ser protegidas contra violência perversa, abuso ou injustiça. A própria lei de Deus já condena todas essas práticas de forma clara, objetiva e suficiente. O ponto central é outro. Quem possui autoridade para definir crimes, estabelecer padrões de justiça e determinar os limites da atuação do Estado? As Escrituras respondem de maneira inequívoca que essa autoridade pertence exclusivamente a Deus. Ele é o legislador supremo. Ele define o bem e o mal. Ele estabelece o que deve ser punido e quais são os limites da jurisdição civil. Isaías 8:20, 33:22, 4:2, 12:32, 16:20, 4:12.
Vimos também que a lei de Deus protege as mulheres sem recorrer a categorias jurídicas vagas e ideologicamente carregadas. A revelação divina condena a agressão injusta, o estupro, a opressão, a calúnia, o falso testemunho e toda forma de injustiça contra qualquer portador da imagem de Deus. O padrão bíblico é a imparcialidade da justiça, não a criação de grupos juridicamente privilegiados ou de categorias penais fundamentadas em teorias sociais mutáveis. Levítico 19:15, Deuteronômio 1:17, 16:19, Atos 10:34, Romanos 2:11. Também observamos o perigo inerente à criminalização de conceitos subjetivos. Quanto mais vagas se tornam as definições legais, maior se torna o poder interpretativo do Estado. Quanto maior esse poder, maior o risco de que convicções doutrinárias, posições teológicas e afirmações fundamentadas nas Escrituras passem a ser tratadas como condutas ilícitas. Nesse cenário, o conflito deixa de ser meramente jurídico e passa a ser cosmovisional. A equiparação da chamada misoginia ao racismo ilustra precisamente esse problema. Enquanto a palavra de Deus oferece critérios objetivos para condenar a parcialidade pecaminosa, a difamação e o desprezo injusto contra o próximo, categorias modernas frequentemente permanecem abertas a redefinições constantes, permitindo que aquilo que Deus ordena seja eventualmente tratado como discriminação e aquilo que Deus condena seja protegido como direito. Por trás de tudo isso, encontramos uma disputa muito mais profunda do que normalmente aparece no debate público. Trata-se da disputa entre duas autoridades rivais. De um lado está a palavra de Deus, perfeita, imutável e suficiente. Do outro lado está a autonomia do homem, que continuamente busca estabelecer seus próprios padrões de justiça, moralidade e governo. Como cristãos, nossa obrigação não é julgar as leis à luz das preferências partidárias, dos movimentos sociais ou das tendências culturais do momento. Nossa obrigação é julgar todas as coisas pela palavra de Deus. Isaías 8:20, Atos 17:11, 1 Tessalonicenses 5:21. O padrão não é o espírito da época. O padrão é a lei do Senhor. Por isso, a pergunta que deve permanecer diante de nós não é simplesmente se o PL da misoginia parece justo aos olhos dos homens. A pergunta decisiva é esta: ele encontra fundamento na lei de Deus? Ou representa mais uma tentativa de substituir a autoridade do legislador supremo pela autonomia legislativa do homem? É nessa questão que repousa o verdadeiro cerne do debate. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Espero que tenham gostado do conteúdo deste vídeo. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Bom, um forte abraço. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro aqui no canal do IMTTRB.